Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para amados e amadas em Cristo Jesus, Senhor nosso. Muito obrigado mais uma vez, presente na casa do Senhor, buscando a sua força, buscando a sua misericórdia para todos nós, porque todos nós precisamos de paz e sabedoria e harmonia. Graças a Deus, desejo a todos vocês uma paz, uma felicidade, uma tranquilidade entre todas as famílias. O que eu peço a Deus nesse momento, que Deus venha nos abençoar, nos trazer a paz pelo qual o mundo não pode dar. Queridos amados, quero primeiramente pedir a todos vocês que se inscreva no canal e compartilhe, e atinja o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo para que nós possamos juntos estar evangelizando. Louvado seja Deus. Aqui quem fala é o seu irmão querido, o pastor José Severino, junto com você, eu aqui e você daí, nós todos juntos fazendo com um só propósito, fazendo a obra do Senhor. Louvado seja Deus, porque ela é viva e eficaz e também ela é uma palavra de dois gumes. E também ela nos edifica e nos traz e nos faz com que nós venhamos ter uma vida em paz com Cristo Jesus. Queridos amados, eu me sinto muito bem quando eu estou aqui falando da palavra do Senhor, pedindo a Deus muita saúde, muita paz, muita alegria, pedindo a Deus que nos dê cura para nossos familiares, todos os nossos entes queridos, todos aqueles que estão passando por alguns problemas, todos aqueles que estão passando por uma tristeza, uma angústia, por uma perda, e que Deus abençoe a todos, meus amados. E meus amados queridos, nós vamos compartilhar aqui o texto sagrado no livro de Tiago, do capítulo 1, Epístola de Tiago, do capítulo 1 em diante. Nós vamos falar algumas palavras bem breves para que nós possamos alcançar um objetivo, que o melhor objetivo que nós temos a alcançar é o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre minha vida e sobre a sua vida. É isso que eu desejo para você. O mal que eu desejo para você é o mesmo que eu desejo para mim. Então, se eu não desejo, se eu quero meu bem-estar, é também o que eu quero, o seu bem-estar. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e deixe seu like. Faça isso que você também está me ajudando a evangelizar. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser colaboradores uns com os outros. Nós temos que colaborar, mas é colaborando com a palavra do Senhor. Mas se você puder ajudar também o seu próximo que esteja passando necessidade, por uma dificuldade, você também pode ajudar também de várias maneiras, porque Deus também se agrada daquele que ajuda o seu próximo. Porque Deus, quando Ele manda a chuva, Ele manda para todo. Quando o sol vem, manda para todo. Quando Ele abre as portas do céu, Ele manda para todos. Mas para todos aqueles que trabalham e no seu esforço, você trabalha no seu esforço. Eu não sei o seu esforço qual é, eu não sei qual é o seu trabalho, se é um comércio, qual é o tipo de negócio. Não sei e não quero saber, mas Deus saberá o que será melhor para mim e para você, amados. Eu mando uma paz de Cristo para todos vocês, irmão, que está em Cristo Jesus, Senhor nosso, à distância, meus irmãos em Cristo que está longe, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, todo mundo que assiste esse vídeo, graças a Deus por isso, porque em tudo nós temos que dar glória. Porque conforme aqui nós estamos glorificando o nome dele aqui, a glória sobe e a glória desce com a vitória. A glória sobe e Deus responde com a bênção para você. Então em tudo nós temos que dar graça. Assim como os apóstolos faziam, eles faziam tudo com ordem e decência, para que a obra de Deus ela não seja envergonhada. E nós estamos aqui com esse propósito, que é para fazer a obra do Senhor com inteligência, não com negligência. Porque quando a gente fala com inteligência, com o nosso esforço, com o nosso querer, com todo o nosso entusiasmo, coragem, trabalho, então nós estamos fazendo, ele está se agradando. Agora, se a gente fazer com negligência, ou seja, essa palavra negligência
é uma palavra relaxado, fazer relaxadamente. Então nós temos que fazer corretamente, conforme manda o ensinamento da palavra do Senhor. Então não seja negligente, seja um ouvinte praticante da palavra de Deus. Porque não adianta você só ser ouvinte e não praticar. Tem que ser ouvinte e praticante, para que a obra ela se conclua naturalmente, e depois você vai concluir ela espiritualmente, você vai ficar falando. Queridos amados, eu começo primeiro aqui falando sobre essa epístola de Tiago, que ela foi escrita a todos os crentes do seu tempo e trata de assunto prático, da visão cristã. O autor fala de pobreza e riqueza, tentações e preconceito. O falar e o agir, criticar, orgulho e humildade, paciência, oração e fé. Ele põe acima de tudo necessidade e não somente crer, como também agir no adiantar nada alguém. Dizer que tem fé, se não provar por meio das suas ações, que a fé é viva e verdadeira. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra ela é morta. Como está lá no versículo 2:26. A verdadeira fé cristã se manifesta em ação de Cristo. O autor chama a si mesmo de mestre, como está no capítulo 3, verso 1. E ele ensina belas lições para todos os seguidores. Os seguidores de quem? De Cristo. Ele concretiza o vigor. Tiago nos mostra como devemos agir e viver se é que queremos ser cristão de verdade. Então ele começa dando essa introdução para que nós venhamos entender a palavra. Ele começa dando essa intenção. Como o cristão deve viver de verdade. Louvado seja Deus. Como deve viver. Estou um pouco resfriado, mas está tudo bem, graças a Deus. Então ele começa com esse prefácio e saudação, queridos amados e amada, e abençoado e abençoada, com todas as sortes de bênção. Eu trago para você agora nesta palavra, para que nós possamos ter uma vida consagrada espiritualmente na presença do Senhor Jesus Cristo, através da revelação do Espírito Santo de Deus. Se você crê, você dê amém. E se você também crê, você inscreva no canal e compartilhe e atinja o sininho de notificação e deixe o seu like para o canal crescer. Até nós conseguirmos o nosso objetivo. Eu peço para você, se você gosta do vídeo, gosta de ouvir a palavra do Senhor, então compartilhe e se inscreva no canal. Porque se você se inscrever no canal, cada vez mais você está evangelizando junto comigo. Amém? Louvado seja Deus. Então o nosso texto, né, nós vamos começar agora, na Epístola de Tiago, do versículo 1, do capítulo 1, e o versículo 1, que ele começa já dando a sua expressão. O que ele é? Ele começa, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensação, saudação. Ele começa assim. Mas ele, o benefício da aprovação, que ele começa a falar sobre o benefício da aprovação, daquele que passa por provações, que nós passamos por muitas provações. A partir daquele momento que nós lemos a palavra do Senhor e se dedicamos nela e mergulhamos profundamente na palavra, sabendo que nós temos um adversário que o tentador, ele tenta nos impedir, botando obstáculo, botando coisa nos nossos olhos, para que nós venhamos se embelezar com aquelas coisas e venha cair em tentação. Então o adversário sempre está fazendo esse tipo de astúcia. Então por isso que a palavra dele diz
que não seja negligente, ou seja, relaxado na palavra do Senhor. Faça com ordem e decência. Porque ele começa os benefícios da aprovação. Como verso 2, ele começa a dizer: meu irmão, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito, íntegro, em nada deficiente. Então a gente vê aqui que esses primeiros textos, nós lemos, do versículo 1 até o versículo 4, a gente vê aqui que ele se refere, do versículo, o capítulo 1, que o que devemos fazer para nós se aprofundar na obra do Senhor, fazer a obra dele, ter os cuidados e ter todos os preconceitos com tudo e com todos, para que nós aqui na terra não havemos diferença entre uns e outros. Todos nós somos irmãos, sendo que todos nós temos que fazer a obra perfeita, a obra da verdade, o caminho da verdade, procurar se purificar cada vez mais. Porque a palavra diz: aquele que se purifica, procura se purificar mais. E aquele que se suja, procura se sujar mais. A palavra está dizendo isso aqui. Mas, mesmo assim, nós temos que, você e qualquer um que ouve a palavra, ensina seu próximo, ensina seu irmão, ensina uma criança, ensina até os mais velhos que não tem o conhecimento, você ensina. Você jovem, você que já é jovem e também tem um certo conhecimento, ensina o seu próximo os caminhos que deve andar, o caminho da sinceridade, o caminho da perfeição. Ensina ele que através de Jesus Cristo nós temos graça, temos paz, temos harmonia, temos saúde, temos nosso pão de cada dia, temos o nosso bem-estar. Nós vivemos uma vida santa e agradável a Deus. Então compartilhe esse vídeo, porque você está fazendo a sua parte e não se preocupe do que você estiver fazendo, que o resto, o mais, ele falará por você. Não importa se você é um pecador, o que você é, porque ele ama o pecador, só que ele abomina o pecado. Ele ama o pecador. Eu sou falho, sou pecador, sim, eu confesso que eu sou um dos maiores pecadores. Mas eu creio que através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai se compadecer para mim, vai ter misericórdia por mim, através da sua graça, e ele vai conceder o meu desejo que eu sinto, o desejo que eu quero para mim. Ele vai me conceder, mas eu também tenho que compadecer com o nosso próximo, ajudar, o máximo que a gente puder, no nosso alcance, não fazer sacrifício de tolo. Porque se você fizer sacrifício de tolo, e Deus também não se agrada para quem faz sacrifício de tolo. Porque se você for fazer um sacrifício de tolo, o que você vai acontecer? Eu vou fazer aqui uma simulação. Se você hoje tem só agora, no momento, o seu pão de você se alimentar, e você for pegar aquilo ali e for contribuir para outra pessoa, como que você ficou? Você ficou sem o alimento. Se você tem um remédio para comprar, está precisando, está enfermo, o médico receitou, e você crê no Senhor Jesus Cristo, que aquele médico receitou aquele remédio, e você tem que comprar, e você só está com aquele trocadinho, vai e compre o seu remédio. Mas se você for colaborar com alguém, então você está fazendo porque você colaborou, mas não comprou o seu medicamento pelo qual foi instruído para que o problema que você esteja seja resolvido. Então, não devemos fazer sacrifício de tolo. E não devemos colaborar também, se a gente temos condições de colaborar, simplesmente por aparência, para demonstrar que nós colaboramos, que eu fiz isso, fiz aquilo. Não, Deus não se agrada. Quando a gente faz uma colaboração,
A gente dá com a mão direita e deixa e bota a esquerda para trás, não deixa que a outra veja. Ou seja, só interessa a você e ao Espírito Santo de Deus o ato que você fez, aquele ato milagroso que você fez, aquele ato que você fez com aquela ajuda, com aquela pessoa. Então, entenda bem as palavras pelo que eu estou falando. Porque o que devemos fazer, o que nós devemos fazer? Tiago aqui está relatando nesse capítulo 1, que eu vou dar 7 referências ao que devemos fazer. Alegrar-nos nas provações. Segundo, perseverar na paciência nas provações. Terceiro, levar nossa necessidade em oração a Deus. Quinto, confiar em oração como criança. Sexto, ler, ouvir e praticar a palavra. Sétimo, servir a Deus de maneira correta, como está no verso 27. Já a gente chega lá. Louvado seja Deus. Mas com referência ao versículo 2, quando ele diz aqui: meu irmão, tende por motivo de todas a alegria o passar por várias provações. Eu vou lhe dar agora também 7 referências sobre isso. O que os filhos de Deus podem fazer? Alegrar-se na provação. Tiago, capítulo 1, verso 2. Louvado seja Deus. É o verso 2 que fala aqui. Por quê? Segundo, ser paciente na provação. O verso 4 que diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro em nada de diferença. 4. Confiar, crer como uma criança, como está no verso 5. Se, porém, alguns de vós necessitam de sabedoria, peça a Deus que há dado da liberdade, dá liberalmente, e nada lhe prosperar, e se lhe há concedido. Louvado seja Deus. E aqui a gente vê também, a quinta parte, na humilhação, glorie-se na sua indignidade. Na nossa humilhação, nós temos que se gloriar na nossa indignidade, porque está escrito no verso 9. Louvado seja Deus, que nós vamos ler, queridos amados. O irmão, porém, de condições humildes, gloria-se na sua dignidade. Está dizendo aqui no versículo 9. Louvado seja Deus. Agora, querido, sexta parte, praticar a palavra. Nós temos que praticar a palavra, não ser só ouvir, mas praticar, que é aqui no versículo 22 do capítulo 1. Vamos ver o que diz? Olha, verso 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas aí, já no verso 22, ele diz o seguinte forma: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Se nós seja só ouvinte e não praticando, nós estamos enganando a nós mesmos. Então nós temos que ver isso em consideração, porque a gente está enganando nós mesmos. Nós achamos que estamos fazendo algo que está agradando a Deus, mas na verdade não está. Nós estamos enganando a nós mesmos. E sabendo que Deus não se engana e nem é enganado. Para Deus, nós enganamos, nós mente, nós pecamos, mas Deus não. Ele é reto, perfeito, digno e glorioso. 7. Tornar concreta a vida de fé. É o verso 27. Tem que tornar concreta uma vida de fé, que está no verso 27. E nós vamos chegar até lá, porque ele expressa assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta:
visita os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e assim mesmo, guarda-se-á incontaminado do mundo. Guarda-se-á incontaminado do mundo. Nós temos que guardar-se de se incontaminar com as coisas do mundo. Louvado seja Deus. Então, ele se refere em vários motivos, porque quando nós chegamos, deparamos aqui, louvado seja Deus. Nós vamos ler aqui, do verso 5 ao verso 6, o que ele diz aqui, como obter a sabedoria. Se, porém, alguns de vós necessitam de sabedoria, peça a Deus que lhe há dado da liberdade, liberalmente, e nada lhe prosperar, e se-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante às ondas do mar, imperturbada e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então veja, amado, que aqui eles falam, mas as circunstâncias terrenas são transitórias, elas são transitórias. Por quê? Ele aqui no Severo, no capítulo 9, no versículo 9, diz da seguinte forma: irmão, porém, de condições humildes, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, de que adianta eu ter muita riqueza? De que adianta eu ter muito bem material? E qual é o final? Se murchará tudo. Isso aí da gente não leva nada. Nós viemos para esse mundo, não trouxemos nada. Como disse Jó, nu saí do ventre da mãe, nu vestirei. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então assim nós temos que ter o exemplo dele. Porque se nós viemos sem nada voltaremos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio humildemente, que não tinha nenhum lugar para ficar. Aonde foi que ele foi ficar? Aonde foi que sua mãe foi ter seu filho, Jesus Cristo? Numa cocheira, numa manjedoura, no lugar onde se alimentam os animais. E nada ele tinha. Mas, através do Espírito Santo, que tinha aqui os pastores pastoreando, ele sabia que estava para vir o Salvador. E quando viesse o Salvador, ia haver um sinal. E ele, pastorando as suas ovelhas, vira aquelas estrelas que brilhavam. E imediatamente veio sobre ele: segue aquelas estrelas. E ele pegaram as suas coisas, pegaram as suas bolsas, os seus afoites, e seguiram, os 3 pastores. Seguiram, caminhando, dia e noite, e assim aquela luz ia na frente dele. Quando eles chegaram em certo lugar, aquela luz desapareceu. Quando a luz desapareceu, ele estava próximo ali onde estava. Ele se aproximou e viu lá a criança, naquela situação aonde tinha nascido com José e com Maria. E ali eles presentearam com coisas para a sobrevivência dele, e em seguida não pediram nada, simplesmente agradecer a Deus e partiram por outro caminho. Foram-se embora. Mas não questionando, e não fizeram pergunta. Primeiro foi espontaneamente, porque foi revelado pelo Espírito Santo, porque ali estava alguém necessitado de alguma coisa. Então, esses pastores, eles fizeram isso. A Bíblia não relata muito sobre esses 3 pastores, mas só relata que eram 3 pastores, que eles foram e levaram muitas coisas material
para a criança recém-nascida, que ela estava necessitada, simplesmente num coxo onde os animais botavam a ração para os animais se alimentar. Então veja que era uma pessoa humilde, simples, que não tinha nenhum lugar para reclinar sua cabeça e descansar. Foi a vinda do Senhor Jesus Cristo. E assim somos nós viemos sem nada e sem nada voltaremos. Por que que nós temos que crescer o olho para o mundo, para querer alcançar o mundo de todos, nós não temos condições para isso. Nós temos que ter um objetivo, crescer espiritualmente na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele receba as nossas palavras e Ele, após a nossa partida, Ele receba a nossa alma, para que nós venhamos ter a morte carnal, mas também ter a vida espiritual. Então, aquele que não partilha isso, ele é morto duas vezes, morto carnal e morto espiritual. Então, você é morto carnal, mas vivo espiritual com Cristo Jesus, Senhor nosso. Então, Tiago nos dá essa referência quando ele fala o Deus que dá liberalmente. Louvado seja Deus, que quando a gente já lembra no verso 5. O Deus que dá liberalmente, ele dá para mim e dá para você. Como aqueles que, por nós, não poupou seu único filho, não nos daria com ele todas as coisas. Está lá em Romanos, capítulo 8, verso 32. Primeiro, porque Deus dá, é uma pergunta, ele dá porque ele é amor e dá amor também. Ele é amor. Ele dá porque ele é amor. E dá amor, como está lá em João 3,16. Porque Deus enviou seu Filho unigênito para todos que nele que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas o que Deus dá? Uma pergunta. Tudo o que é necessário para a vida, para a vida e piedade. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 1. Querido, veja também uma expressão muito importante, quando ele se refere, ele supre todas as nossas necessidades, como está lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 19. Ele supre as nossas necessidades. Mas para isso nós temos que não seja só ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Seja um ministrador, seja um profeta de Deus, seja uma mulher santa de Deus. Entregue o seu coração a Deus e o mais Ele fará, diz a palavra do Senhor. E nós estamos aqui para isso. Vivemos nesse mundo, um mundo cheio de angústia, tribulações, perturbações, perseguições. Às vezes você sai da sua casa para resolver algum problema, e como de repente vem os forasteiros, tira tudo de você, e você chega em casa caminhando a pé. É isso que acontece. Mas aquele que anda nos caminhos do Senhor, ele é bem-aventurada, você será bem-aventurada. A mulher será bem-aventurada porque ela faz as obras do Senhor e confia nele e o mais ele fará. Não importa a situação que você esteja, não importa para mim não me interessa. O que interessa é que eu estou fazendo a minha parte e dando aqui os meus ensinamentos da Sagrada Escritura, que é a bondade, é a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela se refere em várias partes. Louvado seja Deus. Ela se refere em várias partes e ela é chamada, a palavra de Deus, ela é um espelho, é um fogo, um martelo, um alimento, uma luz e uma boa semente e uma espada, conforme eu já tenho falado. E tem nome, e o nome nas Escrituras. Quais são os nomes que é citado nas Escrituras? Eu quero para vocês aqui 6 palavras que é citado pelo nome da Bíblia. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, a Bíblia é a palavra de Cristo.
Terceiro, a Bíblia, a palavra da verdade. Terceiro, a Bíblia, a Escritura Sagrada. Quinto, o livro, que é o livro da lei, que está lá em Salmo 40, verso 8 e Apocalipse 22, 19. E sexto, a espada do Espírito. A Bíblia, o nome Bíblia se refere à espada do Espírito. Então esteja sempre com a espada do Espírito. Mesmo se você não tem a Bíblia, mas por acaso, de tanto você ler, reler a sua Bíblia, ela ficou velhinha, as folhas soltou, mas você já tem ela na mente, porque você está sempre constantemente em comunhão com o Senhor e praticando e lendo a palavra do Senhor. Não seja não só ouvinte, mas não seja só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Por isso que o que Deus quer dar liberalmente, como aquele que por nós nos poupou seu Filho único, não nos daria com ele todas as coisas, porque Deus dá, ele dá por amor. Então veja, querido, isso aqui ele se refere do versículo 5. Mas se nós vemos aqui, no versículo 12, quando ele diz a origem, uma origem do pecado, ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provações, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que ama. Então, o Senhor prometeu para os que ama, querido. Então, veja que eu trago para você essa palavra, e ele ainda continua dizendo sobre obstáculo da oração. Quando você está orando, sempre tem um obstáculo. Às vezes você está orando, você entra para o seu quarto orando, aí chega um batendo na porta, impedindo, aí querendo tirar a sua atenção na oração. Quando você está orando, chega uma pessoa chamando, ô meu irmão, ô minha irmã, chega chamando para tirar a atenção. Isso é o adversário botando obstáculo na sua vida para que você não esteja em comunhão com o Senhor. Por quê? São interrompidas por pecado contra familiares, por pecado que rompe nosso relacionamento com Deus. São pecados que reconciliam, mas tem a reconciliação impede o atendimento. Desobediência à palavra de Deus, como está lá em Provérbios, capítulo 28, verso 9. O obstáculo da oração, um grande obstáculo é a incredulidade, e isso é dúvida, como está na nossa leitura do versículo 6 ao versículo 7. O obstáculo da oração, louvado seja Deus, é doação, oferta, dízimo, esmola, mesquinha. Também faz isso sobre obstáculo da oração, porque está em Provérbio 21, 3 e Malaquias 3:10. O obstáculo da oração, os soberbos voltam vazio, como está lá Jó 35, 12, 13. E 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 6. Então, os obstáculos da oração impediram, assim como quando Jó está naquela situação crítica, naquela calamidade, os teus 3 amigos foram lá